Olá a todos e bem-vindos ao Tetas do Chrome, eu sou o PM, e a reviravolta no final do episódio 1 de Secret Invasion envolve uma morte muito importante, mas que nos leva a questionar: será que esta personagem está mesmo morta, ou seria ela na realidade uma Skrull infiltrada? É isso que vou falar neste vídeo. Por isso, antes de mais, fica o aviso de spoilers para o primeiro episódio, porque vamos entrar a matar nesta análise, ou melhor, falar de alguém que morreu. One last fight. O primeiro episódio de Secret Invasion termina com a morte de Maria Hill, numa reviravolta enorme que dá grandes consequências para o MCU. Depois vemos a adjunta de Nick Fury, sempre ao seu lado, desde o primeiro filme dos Vingadores. O Nick Fury passa a viver no espaço, deixando assim Maria Hill no comando das forças na Terra. A ausência de Fury no planeta preparou o terreno para a história que vemos no primeiro episódio de Secret Invasion, incluindo o pequeno facto de Maria Hill ter ficado desapontada com a forma como o Nick Fury nunca a procurou ao longo destes anos. Talvez mesmo só voltando a falar para ela no final do filme do Far From Home do Spider-Man. O primeiro episódio de Secret Invasion também definiu o resto do tom da série, o que é um tom que me agrada bastante pessoalmente, revelando uma das grandes surpresas, que o Everett Ross era um dos Skrulls infiltrados. Quando o Ross foi substituído por um Skrull, e o que aconteceu ao primeiro ainda continua a ser um mistério, mas tenho umas teorias sobre esse assunto. Vai ficando aqui atento ao canal. Dito isto, a maior reviravolta do episódio 1 foi mesmo a morte da Maria Hill na sequência final, o que aumenta a fasquia para os restantes episódios do Secret Invasion. Por isso vamos começar por aí mesmo e vamos tentar perceber a morte da antiga agente da S.H.I.E.L.D. e quem é na realidade o seu assassino. A Maria Hill morreu durante a missão final, onde ela, Talos e Nick Fury tentavam impedir que o grupo dos Skrulls do Gravik bombardeasse um local público na Rússia. O plano de Gravik em Secret Invasion parece implicar o aumento da tensão entre as nações com armas nucleares, está ao ponto de acontecer a Terceira Guerra Mundial e condenar a humanidade de uma vez por todas. A razão por trás deste objetivo também foi revelada durante o episódio, quando nos foi dito que os Skrulls são imunes a radiações nucleares. Por isso, uma possível destruição da civilização através das bombas nucleares seria uma mais-valia para esta comunidade de Skrulls que procura fazer da Terra o seu novo planeta. Esta invasão secreta, no parte interna, já tinha estado na origem de vários ataques terroristas e agora Nick Fury acreditava que podia impedir um novo ataque. Após o trio não conseguir impedir este atentado, Maria Hill acaba por morrer. Ela foi baleada pelo Gravik, que se fazia passar neste momento pelo Nick Fury. Este momento foi algo dramático por si só, mas as circunstâncias da morte fizeram-na tornar-se ainda pior. A última coisa que Maria Hill viu foi o Nick Fury a disparar sobre ela, só que na realidade não era de todo o Fury. Gravik usou os seus poderes de Metamorphose para se fazer passar por Nick Fury, ajudando no processo a Maria Hill a reerguer-se do chão, mas acabou por a matar logo de seguida. Esta morte da Maria Hill apenas prova que não se pode realmente confiar em ninguém neste enredo da história da Secret Invasion, onde qualquer personagem do universo Marvel pode ser um Skrull neste momento. Para além disso, o facto do Gravik ter morto a Maria Hill mostra que o impiedoso é o mais recente vilão do MCU. Is he? O final do episódio também nos mostra como Gaia, que é a personagem interpretada por Emilia Clarke na Marvel, será uma das protagonistas mais complexas da série. Gaia parece ter de facto mudado de lado e deu a Talos, que é revelado como o seu pai, informações importantes sobre o plano de Gravik, que até mesmo ela não saberá que é o líder dela. Por essa razão, o Nick Fury, Maria Hill e Talos acreditavam que podiam impedir o derradeiro ataque bombista dos Skrulls, mesmo que não tivessem qualquer ajuda ou aliados. No entanto, o final do episódio 1 sugere que Gaia nunca teria o Gravik e em vez disso levou o pai e os seus parceiros, incluindo a Maria Hill, para uma armadilha. Algo que temos de ter em conta é que numa série em que todos os personagens da Marvel podem ser na realidade um Skrull infiltrado, é fácil pensar que a morte da Maria Hill possa ser apenas uma farsa e que um Skrull tenha morrido no seu lugar. No entanto, o final do episódio 1 mostra claramente Maria Hill a morrer e dá-nos também um par de minutos à personagem enquanto o verdadeiro Nick Fury aparece. Isto de acordo com o início do episódio, quando o Ross morreu depois de ter sido perseguido por Talos, o seu corpo defunto lentamente voltou à sua forma original de Skrull, começando com um tom verde a assumir o rosto de Ross. Portanto, seguindo esta linha de pensamento, se Maria Hill fosse de facto um Skrull em Secret Invasion, o mesmo teria acontecido ao corpo dessa Skrull depois de ter sido baleada. Da mesma forma, qualquer Skrull infiltrado na equipa de Nick Fury estaria provavelmente a trabalhar para o Gravik. Deste modo, não faria sentido que o Gravik tivesse baleado um dos seus, digamos assim, e para além disso, considerando que o próprio Nick Fury fingiu a sua morte em Capitão América do Winter Soldier, a utilização de um truque semelhante com Maria Hill nesta série do Secret Invasion podia ser considerado um truque rasca e bastante repetitivo, mas está em cima da mesa pelo menos por agora. De qualquer forma, a morte da Maria Hill no episódio 1 foi sem dúvida inesperada. Maria Hill fazia parte do MCU desde o primeiro filme dos Vingadores, em 2012, que foi também a estreia da personagem da Marvel Comics no grande ecrã pela primeira vez. Maria Hill é uma das poucas pessoas em todo o universo em quem Nick Fury confiava, e ela ficou ao seu lado durante eventos críticos da linha temporal do MCU. Isto inclui a corrupção da S.H.I.E.L.D. pela Hydra no filme do Winter Soldier, a crise do Ultron em Avengers Age of Ultron e no momento do blip, ou se quiserem chamar de snap, no Infinity War. E todas estas peripécias que o Fury e o Talos inventaram enquanto este estava no espaço, que não sabemos ainda
quais são, acho que vão ser reveladas ao longo desta série e talvez na sequela de The Captain Marvel. Uma coisa é certa, a morte de Maria Hill aumenta claramente o nível de importância da série e dá-lhe também assim um tom especial para o resto do MCU. Gravik, ao fazer-se passar por Nick Fury e a matar Maria Hill, é um exemplo perfeito de como não se pode confiar em ninguém durante Secret Invasion, nem mesmo em personagens que as pessoas pensam conhecer. Maria Hill não foi a única a ser enganada por Gravik, já que a maioria das pessoas que assistiu à série, eu incluído, provavelmente achou inicialmente que era o Nick Fury a ajudar a Maria Hill quando esta estava a levantar do chão. A morte de Maria Hill também mostra que Gravik não vai parar até conseguir o que quer e que está disposto a matar pessoas a sangue frio. Talvez a maior implicação da sua morte para o resto do Secret Invasion seja a forma como vai afetar o Nick Fury, porque ele já trabalhava com a Hill desde os inventos do primeiro filme dos Avengers, o que significa que eles são parceiros há mais de uma década na linha temporal do MCU. Tanto Talos como o Hill criticaram a forma como Nick Fury desapareceu depois de todos voltarem do blip, observando que eles apenas ficaram desapontados com a forma que o Nick Fury simplesmente se manteve abrigado na estação espacial da Saber. Isto certamente vai criar um nível de sentimento de culpa em Nick Fury e provavelmente, como todos os heróis fazem, vai se culpar pela morte da Maria Hill. This is personal. É certo que o Nick Fury já passou por muita coisa no MCU, mas a morte da sua parceira do campo de batalha pode mudar radicalmente a personagem de uma forma que nunca vimos nos filmes. É claro, e podemos nos lembrar que o Agent Coulson era um dos aliados mais confiáveis e mais antigos do Nick Fury, e acabou também por morrer às mãos do Loki no filme dos Avengers. No entanto, o MCU não abordou realmente a dor que o Nick Fury sentiu em relação a Coulson e apenas mostrou como a sua morte foi usada para fazer com que os Vingadores trabalhassem juntos. Contudo, a situação é agora diferente, já que Fury é a razão pela qual Hill e Talos fizeram parte desta missão perigosa sem qualquer tipo de apoio. Isto falo, claro, dos Vingadores. Os episódios seguintes de Secret Invasion podem mostrar o Nick Fury a ser muito mais implacável e talvez mais descuidado do que já vimos até agora no MCU. A morte da Maria Hill, aliada à paranoia em torno da invasão Skrull, pode criar um desafio muito diferente de tudo que o Nick Fury já encarou até o momento. Porque temos que nos lembrar que o filme da Captain Marvel, em 2019, apresentou uma versão dos Skrulls muito diferente daquelas que é apresentada nas bandas desenhadas da Marvel. E que nesse filme focou-se mais em como os Kree eram os antagonistas, sendo assim difícil calcular como é que o Secret Invasion poderia reinventar os Skrulls no papel de vilões. Claro que temos sempre as bandas desenhadas, mas a Marvel optou um caminho diferente. Uma coisa é certa, a morte da Maria Hill, às mãos do Gravik, mostra que o seu grupo de Skrulls pode ser de facto tão perigoso como os Skrulls da banda desenhada. Mas vamos ver o que o episódio da próxima semana nos vai apresentar. Por um lado, espero que revelem o Gravik como sendo o Super Skrull, e penso que é para aí que as coisas estão encaminhadas. E claro, se for mesmo o fim da Maria Hill, não deixa de ser uma pena, porque a personagem ainda tinha carradas de histórias importantes para trazer para live action. Mas é o que é. Mas tu o que é que achaste do episódio? Gostaste ou nem por isso? Diz-me também se esta série te dá vibes do Winter Soldier nos comentários abaixo. Fico à espera de ler a tua opinião. Se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar um gosto e de subscrever o canal, isso ajuda-me bastante e eu agradeço. E para não perder os principais destaques do Mundo Geek, visita diariamente tretasdocron.pt. Caso já tenhas visto o filme do Flash, espreita também a análise que já fiz ao filme, clicando no vídeo aqui em cima. Obrigado por teres assistido, segue o Tretas nas redes sociais, eu sou o PM e eu vejo-te por aqui.